Olá, tudo bem? Aqui é Caleb Elias de Carvalho Barbosa. Você está no canal Reforma e Teologia. Neste espaço, tratamos de temas bíblicos relevantes com base na fé reformada, na autoridade das Escrituras e na centralidade da Palavra de Deus, como padrão absoluto de verdade para todas as áreas da vida. Estamos no mês de junho, período em que se intensificam as chamadas festas juninas, eventos bastante populares no Brasil e muitas vezes aceitos até mesmo em ambientes ditos evangélicos. As escolas promovem, os bairros organizam e igrejas ditas relevantes tentam até evangelizar no meio disso. Mas precisamos parar e refletir com seriedade. O cristão verdadeiro, que teme a Deus e guarda os seus fundamentos, pode participar de festas juninas? A resposta, com base na palavra de Deus, é clara: não, não pode. Neste vídeo, vamos mostrar por que o envolvimento de cristãos com esse tipo de festa é uma afronta à santidade de Deus e à pureza do Evangelho. Vamos analisar as raízes pagãs e católico-romanas dessas celebrações, o sincretismo que contamina até mesmo igrejas evangélicas, e o chamado bíblico, a separação do mal. Não se trata de uma mera tradição cultural ou de algo inocente. Trata-se de um culto disfarçado, envolto em símbolos, homenagens e práticas que violam frontalmente os mandamentos de Deus, em especial os três primeiros mandamentos do Decálogo. Assista com atenção. Este é um chamado ao povo de Deus para abandonar todo tipo de mistura com as trevas. Chegou a hora de resgatar a santidade do culto, na ética e no viver diário. Bom, é impossível compreender por que o crente não pode participar da festa junina sem antes conhecer suas verdadeiras origens. Embora hoje essa atividade, ou melhor, desculpe, essa festividade seja tratada por muitos como um simples evento cultural e folclórico, a realidade é que ela carrega raízes religiosas profundamente pagãs e idolátricas, tendo sido posteriormente revestidas por elementos do catolicismo romano, tornando-se um exemplo clássico de sincretismo religioso. Antes de receber qualquer roupagem cristã, as festas juninas eram celebrações pagãs ligadas ao solstício de verão no hemisfério norte. Povos antigos, como os celtas e babilônios, realizavam rituais de adoração à natureza, às colheitas, ao fogo e ao sol, buscando supostamente prosperidade, fertilidade e proteção contra maus espíritos. Essas celebrações envolviam fogueiras, danças, cantos, comidas rituais e outras práticas místicas. Ou seja, sua origem não está em Cristo, nem na Escritura, mas em cultos idólatras ao mundo criado, uma perversão direta do primeiro mandamento de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Com a expansão do catolicismo romano, essas festas pagãs não foram abolidas, mas sim adaptadas e batizadas com outros nomes. Assim, surgiram as homenagens aos chamados santos juninos: Santo Antônio,
13 de junho, São João Batista, 24 de junho, São Pedro, 29 de junho. Esses nomes foram atribuídos às celebrações como uma tentativa da Igreja Católica medieval de absorver o paganismo local e dar-lhe aparência cristã. No entanto, a substância continua a mesma: idolatria, superstição e adoração indevida. A fogueira, por exemplo, é justificada dizendo-se que Isabel acendeu uma fogueira para anunciar o nascimento de João Batista. Isso não passa de lenda, sem qualquer base bíblica, e serve apenas para legitimar práticas herdadas do paganismo. Ainda que muitos hoje vejam a festa junina como algo inofensivo, com roupas, caipiras, comidas típicas e danças, sua estrutura permanece enraizada em elementos religiosos antibíblicos. A presença de homenagens a santos, orações, imagens e todo o contexto litúrgico oculto nessas festas evidencia que o problema não está apenas na estética, mas no fundamento espiritual da celebração. Trata-se, portanto, de uma festa que foi originada no paganismo antigo, foi incorporada pelo catolicismo e permanece até hoje como um ambiente de ataque à santidade de Deus. O crente que participa disso, seja ativamente, seja por omissão, está se associando a práticas contrárias à aliança com o Senhor. Não há como ser neutro nesse assunto, porque não existe neutralidade em nenhuma esfera da vida e assunto humano. A palavra de Deus é clara: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Um dos aspectos mais graves da festa junina, e o que, por si só, já a torna totalmente incompatível com a fé cristã verdadeira, é o seu vínculo direto com a idolatria promovida pelo catolicismo romano. As festas não apenas mencionam ou lembram personagens históricos ou bíblicos, mas prestam culto, invocação e homenagem religiosa a figuras que o catolicismo transformou em intercessores, padroeiros e objetos de devoção, em clara violação dos mandamentos de Deus. A veneração a santos como Antônio, João e Pedro constitui uma transgressão direta do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Quando alguém ora, presta culto ou rende homenagens religiosas a qualquer outro além do único Deus verdadeiro, está colocando outro Deus em seu coração. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo 24-5. As imagens desses santos são comumente exaltadas nas festas juninas. Fogueiras são acesas em honra a ele. Procissões, rezas e rituais públicos são realizados. Tudo isso constitui culto idólatra, mesmo que travestido de tradição cultural. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. Essas festas são realizadas muitas vezes com aparência de religiosidade cristã, ou até com linguagem pseudo-cristã. Mas utilizar o nome de Deus ou de figuras bíblicas para legitimar uma celebração pagã e idólatra é uma profanação do nome do Senhor. Na festa junina,
os chamados santos, são apresentados como mediadores, padroeiros de casamento, protetores das colheitas, intercessores por chuva e prosperidade. Isso é uma afronta direta ao único mediador entre Deus e os homens. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Participar de uma celebração que promove a figura de mediadores falsos é uma forma sutil, mas real, de negar a suficiência de Cristo como nosso único redentor e intercessor. Muitos dirão, mas abre aspas, mas eu não participo com intenção de idolatrar, fecha aspas. Outros tentarão justificar dizendo que é apenas pela comida, pela dança, pela confraternização. Mas a Escritura é clara. A idolatria não depende da intenção subjetiva, mas da conformidade com os mandamentos de Deus. Guardai-vos dos ídolos. 1 João 5,21. As coisas que os gentios sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. 1 Coríntios 10:20. O ambiente, o simbolismo, os elementos da festa, tudo está encharcado de idolatria. E o cristão que teme ao Senhor deve rejeitar qualquer forma de associação com tais práticas. Portanto, não se engane. Participar de festa junina é direta ou indiretamente se envolver com a idolatria que Deus abomina. Talvez um dos aspectos mais tristes e mais alarmantes da chamada festa junina não seja apenas o seu vínculo com o paganismo e a idolatria, mas sim o fato de que muitas igrejas evangélicas, inclusive ditas reformadas, têm participado ativamente dessa prática, em nome da contextualização ou de um suposto alcançar os de fora. Igrejas organizam suas próprias festas juninas, com danças, trajes típicos, comidas tradicionais, bandeirolas e até homenagens disfarçadas aos chamados santos. Mudam o nome para Festa Caipira ou Arraiá de Jesus, né? Arraiá Gospel, né? Ou Festa Junina Gospel, né? Como se uma mudança de rótulo anulasse a raiz do problema. Chamam de festa cristã, Arraiá Gospel, ou até colocam versículos bíblicos no meio, mas continuam promovendo um evento que nasceu em meio à idolatria e que permanece moldado por costumes contrários à palavra de Deus. Essa tentativa de sincretizar a fé cristã com festas populares pagãs e romanistas é nada menos que uma traição à santidade do culto e uma corrupção da identidade do povo de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. O apóstolo Paulo nos ensina que a igreja não deve imitar o mundo, nem se conformar com suas práticas culturais. O culto ao Senhor é exclusivo, santo separado. Misturar símbolos e elementos de festas idólatras com a vida da igreja é o mesmo que trazer o ouro do bezerro de Êxodo 22 para o meio do povo e dizer: amanhã será festa ao Senhor. E Deus abominou aquilo. Muitos líderes justificam essa participação alegando que é uma oportunidade de evangelismo. Mas desde quando o evangelho precisa investir com as roupas do mundo para ser eficaz? Desde quando
devemos adotar a forma do erro para comunicar a verdade? Não pode a fonte jorrar do mesmo lugar o doce e o amargoso. Tiago 3,11. Ao tentar agradar os homens, acabam desonrando a Deus. Isso é, é pragmatismo religioso, não fidelidade bíblica. É o mesmo erro de Israel ao querer os ídolos das nações, achando que assim se tornariam mais relevantes. E foi exatamente isso que os levou ao cativeiro e à disciplina divina. A Igreja de Cristo deve ser separada, santa, distinta. Ela não tem parte com as obras das trevas, nem deve emprestar suas vestes ao paganismo cultural deste século. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6,17. Diante de tudo o que vimos, as origens pagãs, o envolvimento com a idolatria e o sincretismo presente até em muitas igrejas, torna-se inevitável confrontar a seguinte realidade: o cristão verdadeiro é chamado a viver separado do mundo e consagrado inteiramente ao Senhor. Não há como seguir a Cristo de modo fiel e, ao mesmo tempo, se associar a práticas que desonram o seu nome. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre exigiu que seu povo fosse distinto das nações ao redor, não apenas em doutrina, mas também em práticas, símbolos e celebrações. O Senhor advertia Israel contra qualquer participação em festas ou costumes das nações, mesmo quando pareciam culturais ou populares. Não aprendais o caminho das nações. Jeremias 10:2. Não fareis conforme as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem conforme as obras da terra de Canaã, para onde vos levo. Levítico 18:3. Esse mesmo princípio continua válido no Novo Testamento. A igreja é chamada de nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9. E a comunhão com o mundo, especialmente com as práticas explicitamente religiosas, corrompidas, é condenada por firmeza. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Efésios 5:11. Participar de festas juninas, ainda que apenas por diversão ou pela comida, é se associar com um sistema que promove exatamente o contrário do que Deus requer: idolatria, mundanismo e mistura. A palavra de Deus não nos chama apenas a crer, mas a viver de forma santa. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Essa santidade é visível. Ela se manifesta nas escolhas diárias, nas renúncias que fazemos e, especialmente, na forma como nos separamos daquilo que ofende a Deus. Não podemos querer desfrutar das festas do mundo e, ao mesmo tempo, participar da mesa do Senhor com mãos contaminadas. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10:21. Alguns, infelizmente, vão acusar esse posicionamento de exagerado ou radical. Mas sejamos francos, a fidelidade a Deus sempre parecerá exagerada aos olhos de um mundo que ama a mistura. O verdadeiro cristão não se pergunta: até onde eu posso ir sem parecer mundano? Ele se pergunta: como posso honrar a Deus com todo o meu viver? Mesmo que isso custe rejeição do mundo. Bem, a festa junina
Pode parecer divertida, inocente, tradicional, mas ela está fundamentada em práticas que Deus abomina. Cabe a cada cristão sério decidir: vou agradar aos homens ou agradar a Deus? Bom, eu encerro com o seguinte versículo de Atos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Bom, pessoal, é isso. Mais um vídeo, né? Vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido o vídeo até o final. Peço que deixe sua curtida, comente no vídeo e compartilhe este vídeo com outras pessoas, principalmente aquelas que se dizem, né, crentes ou cristãs, mas gostam de participar, né, de ir às festas juninas. Bom, pessoal, é isso. Um forte abraço. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro no canal Reforma e Teologia.